Caríssimos irmãos e irmãs aqui reunidos, nesta noite fazemos memória da última ceia de Jesus com os seus discípulos, antes de passar deste mundo para o Pai, antes do seu êxodo, segundo a linguagem bíblica. Tal como decorre do Evangelho de São João, ele quis manifestar, por meio de um grande sinal, que os amava até ao fim, ou seja, até ao último momento da sua presença no meio deles, mas com toda a intensidade, como mais ninguém podia amá-los. O gesto do lava-pés, inserido no decorrer de uma ceia antes da Páscoa, é o sinal revelador da decisão tomada por Jesus de se entregar à morte. O que os discípulos tinham visto e ouvido até ali já apontava para o sentido total da vida de Jesus, mas precisavam daquele momento decisivo, mesmo que não plenamente esclarecedor para Pedro e para os outros discípulos. O gesto do lava-pés, mais que um gesto ritual de caráter social ou higiênico, simboliza a sua entrega à morte por amor, que se está a aproximar e o levará à sua glória. Vencido o demónio que metera no coração de Judas a ideia de o entregar, Jesus, que saíra de Deus, prepara-se para livremente voltar para Deus. O diálogo entre Pedro e Jesus parte de um equívoco. Pedro pensa no lavar dos pés como um gesto social e religioso comum entre o seu povo. Jesus realiza-o como um gesto que simboliza a sua entrega à morte e a sua vontade de salvar aqueles discípulos e amigos que ali estão presentes e os que virão nos tempos seguintes. Pedro, que ama Jesus, acaba por aceitar que ele lhe lave os pés ou o corpo todo, quando entende que essa é a condição para tomar parte na vida de Jesus, de quem não quer, de modo algum, apartar-se. O gesto de Jesus e o diálogo com Pedro pretendem ainda demonstrar que tipo de relação já os une. São mestre e discípulo, senhor e amigo, numa relação de unidade e comunhão que não é possível entre duas pessoas iguais entre si. Ali se desenha o tipo de relação que os discípulos hão de manter uns com os outros quando Jesus passar deste mundo para o Pai. Ali se anuncia o modelo do que há de ser a relação entre os irmãos dentro da comunidade cristã fundada por Jesus. Aquilo que há de ser a relação entre os discípulos e membros da mesma Igreja. No fundo, Pedro precisa de acompanhar Jesus na sua morte para poder entrar com ele na sua glória. No entanto, o significado pleno daquele momento há de compreendê-lo mais tarde, quando, juntamente com a comunidade dos discípulos, receber o dom do Espírito Santo e a fé pascal lhe o vier a revelar. Nessa altura compreenderá o significado das palavras de Jesus, que declara ser Senhor e Mestre. Compreenderá a nova relação que há de ter com Ele quando estiver na sua glória e a relação típica daqueles que serão de facto irmãos e irmãs na mesma fé e na mesma Igreja. As últimas palavras do texto de João são um convite aos discípulos para que realizem o mesmo gesto simbólico de lavar os pés uns aos outros e mantenham a mesma atitude de oferta da sua vida em favor dos irmãos. Também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Torna-se claro que a morte de Jesus, ali simbolicamente anunciada, manifesta a sua atitude de serviço aos discípulos e a toda a humanidade. Torna-se claro também, pelo convite à sua imitação, que essa
é a atitude que se espera dos verdadeiros discípulos em relação aos seus irmãos, sintetizada em expressões como amá-los até ao fim, dar a vida por eles, servi-los sem reservas. No fundo, Jesus pede aos seus discípulos que façam em sua memória o que ele mesmo fez e que é o distintivo da sua vida. Dali em diante, a regra de vida dos cristãos funda-se na regra de vida de Jesus e nasce dele, de acordo com o testemunho e com o mandato que nos deixou. Dei-vos o exemplo para que assim como eu fiz, vós façais também. Nesta noite, caríssimos irmãos e irmãs, fazemos também memória da morte e ressurreição de Jesus, consumadas em Jerusalém e que constituem o sacramento da nossa salvação. Uma vez que o Evangelho de São João não nos oferece a narração da instituição da Eucaristia, lemos o texto da primeira Epístola aos Coríntios, considerado o relato mais antigo da ceia do Senhor. Jesus tomou o pão e disse: "Isto é o meu corpo entregue por vós." E depois tomou o cálice e disse: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue." E acrescentou ainda: "Fazei isto em memória de mim." Em resposta a esse mandato, continuamos a tomar o pão e o cálice do Senhor na celebração da Eucaristia e a anunciar a sua morte até que Ele venha. Continuamos a fazer memória da oferta da sua vida ao Pai por nosso amor até ao fim. Este ritual, esta memória ritual e sacramental, encontra-se em perfeita ligação e harmonia com a memória existencial simbolizada no lava-pés narrado pelo Evangelho segundo João. Na teologia e na espiritualidade da Igreja, as duas memórias são indissociáveis e não podem andar separadas na vida dos discípulos de Jesus, na vida dos cristãos. Estas duas memórias correspondem aos dois mandatos de Jesus. Como eu vos fiz, fazei-o vós também, segundo a narração do lava-pés. Ou então, fazei isto em memória de mim, segundo a narração da instituição da Eucaristia. A vida dos cristãos é, por isso, sempre participação no único amor de Jesus Cristo que se oferece por nós. Celebramos esse amor e atualizamo-lo no sacramento da Eucaristia que realizamos em sua memória. Mas celebramo-lo e atualizamo-lo também nas expressões quotidianas de amor aos homens e mulheres, nossos irmãos. E esses gestos, essas expressões quotidianas de amor, também perpetuam a memória de Jesus, o nosso Salvador. Nesta missa da Ceia do Senhor, renovamos a nossa certeza de que nada há mais contrário à Eucaristia do que a nossa falta de amor, porque ela desfigura o mistério da oferta de Cristo ao Pai por todos nós, que nos revela o que é e como é o amor divino. O Senhor dirige-nos hoje dois apelos muito concretos que brotam do mistério que estamos a viver e da Palavra de Deus que hoje escutamos. O primeiro vai no sentido de crescermos no amor à Eucaristia, mistério em que acreditamos, que celebramos e que vivemos. Esse amor exprime-se na fé na presença real de Cristo, no cuidado que pomos na participação na missa dominical, nos momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento, na pureza do coração que procuramos sempre quando acedemos à Sagrada Comunhão, no sentido da centralidade desse mistério para a totalidade da nossa vida. Como diziam os antigos padres, não podemos viver sem a Eucaristia, porque ela é o sacramento da presença de Cristo na sua Igreja, como consolação, como perdão, como esperança, como amor, como oferta de salvação. Quando ficamos mais débeis no acolhimento do mistério da Eucaristia, começamos a ficar também mais débeis na fé
e no sentido de comunhão com a Igreja, corpo místico de Cristo. Agora que passaram os piores tempos da pandemia e das limitações impostas pela necessidade de cuidarmos da saúde uns dos outros, voltemos à Assembleia Dominical em força, sem faltas e sem procurar subterfúgios ou desculpas para a ausência. Regressemos à casa de Deus, à casa da Igreja, à casa dos irmãos e casa da Eucaristia, mas regressemos com amor e com fé no Senhor, que nos acolhe como irmãos e como amigos para tomarmos parte na sua paixão e chegarmos à sua glória. O segundo apelo vai no sentido do serviço aos irmãos, com a humildade que aprendemos de Jesus no lava-pés e na última ceia. Temos hoje entre nós representantes de instituições que assumem este serviço de caridade com os irmãos, sinal da caridade de Deus, e por isso um serviço de caridade verdadeiramente eucarístico. Não basta que a Igreja ou as instituições tenham esta vontade ou este ideal. É preciso que cada um de nós que conhece Jesus tome a água da purificação, use a toalha da caridade, abra as mãos da consolação e dobre os joelhos do serviço. Esta é a atitude de vida que aprendemos de Jesus, o servo da humanidade, diante de tantas pessoas que encontrou à espera de uma palavra ou de um gesto do coração. Uma vida cristã eucarística encontra a sua maior autenticidade na prática da caridade material e espiritual. Todos nós que nesta noite acreditamos, celebramos e vivemos a Eucaristia, sairemos daqui com um coração mais disponível para amar e servir os nossos irmãos, por quem Jesus continua a oferecer-se.